Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Delvacir Costa. Nós estamos dando início à primeira aula dessa matéria importantíssima chamada Disciplinas Espirituais. E a primeira disciplina que nós vamos estudar é a meditação. Embora seja uma das mais antigas disciplinas espirituais, ela continua sendo negligenciada e muito mal compreendida pela igreja cristã. Há cerca de 4.000 anos, Gênesis 24:63, diz que Isaac havia ido ao campo numa tarde para meditar, para pensar, para refletir, para se conectar com Deus através da meditação. No ano de 2004, pesquisadores da Universidade de Oxford fizeram uma descoberta que é significativa por demais. Após anos de estudo, horas de entrevistas, de pesquisas com pessoas que tiveram a experiência de quase morte, ou a EQM, como se chama, uma equipe multidisciplinar que envolvia médicos, psicólogos, psiquiatras, físicos, neurologistas, pessoas sensitivas, extrasensoriais e até mesmo pastores e padres. Eles concluíram que o cérebro não é a mente. Foi constatado nessa pesquisa que a mente, o intelecto, o pensamento, o entendimento, a alma ou o espírito, como você queira, a concepção, a imaginação, a mente como um todo, permanece viva mesmo após a morte do cérebro, que é aquela porção do encéfalo que ocupa na caixa craniana toda a parte superior e anterior. Então, baseado nisso, nós entendemos que existe uma vida após morte, mas também entendemos que a nossa mente não é o nosso cérebro. Mesmo com morte cerebral, pode haver uma atividade mental. E é com as nossas mentes que a disciplina da meditação trabalha. Ela nos leva a ter um maior envolvimento com a nossa vida espiritual. A nossa mente está totalmente envolvida, completamente participativa na meditação. Essa importante disciplina é mal compreendida pelo cristão e até mesmo difamada. Quando se fala em meditação, se pensa naquela questão mística, se pensa naquela questão mais espúria, mais sectária, e parece-nos que há um desprezo e até mesmo uma preocupação com a meditação. A meditação era uma prática comum na antiguidade. Ela era praticada pelos cristãos da Idade Média com seriedade, com reverência. Com o início do iluminismo, ela foi abandonada na maior parte das comunidades e com a chegada da era industrial, ela foi esquecida completamente. A religião, a espiritualidade como um todo e a meditação, particularmente, foram sendo deixadas de lado pelo iluminismo e depois na era industrial. Isso foi totalmente abandonado, foi totalmente esquecido, porque a mentalidade era outra. E no mundo pós-moderno que nós vivemos, na pós-modernidade, como se diz, ela, principalmente nos meios cristãos, algumas outras religiões continuam enfatizando, destacando, praticando sistematicamente, mas no meio cristão a meditação foi completamente esquecida. Contudo, Deus tem um remanescente fiel. A meditação ela foi guardada em pequenos grupos ou por pequenos grupos de puritanos, de Amish, alguns grupos menonitas, e praticada com fidelidade em muitos monastérios católicos. Confundida com meditação transcendental, com yoga,
A meditação cristã não é nem uma coisa nem outra. Embora as duas primeiras tenham o foco no indivíduo, no esvaziar-se, a meditação cristã só é possível com o foco na coletividade, na comunidade, no corpo místico de Cristo, e não é um esvaziar-se, é um encher-se de Deus, é totalmente diferente. Mesmo quando eu estou a meditar sozinho no meu quarto ou em qualquer outro lugar, eu estou emaranhado em uma mente de consciência coletiva, de pessoas. Essa rede inclui todos os santos em Cristo, e eu estou num espírito de igreja, de comunidade, de busca pelo Senhor, mas não apenas eu e o transcendente, eu e o divino, eu e Deus. Não, mas eu também me preocupo, eu também penso nos meus irmãos e desejo que eles tenham as mesmas experiências, a mesma profundidade na sua vida cristã e na sua meditação. Pessoas dos tempos bíblicos praticaram a meditação. Isaac, Davi, Daniel, Maria, Paulo, João, só para citar alguns. Os pais da igreja meditavam. São João da Cruz, Clemente de Alexandria, Inácio de Antioquia, Policarpo, Justino Marte, Irineu de Lyon, Orígenes, Tertuliano e muitos outros praticavam a meditação. Protestantes famosos, reformados e reformadores famosos, Martinho Lutero, Zwinglio, João Calvino, John Knox, Thomas Cranmer, todos esses meditavam. E modernamente, alguns homens de Deus declararam que meditam, que são adeptos da meditação cristã. Billy Graham, David Wilkerson, C.S. Lewis, John Stott, Richard Foster, A.W. Tozer, Daniel Berg, Gunnar Wingren, Abraão de Almeida, entre outros. Então, quem medita está em boa companhia. Quem medita está em excelente companhia. Você não está sozinho. Você tem a companhia de homens de Deus que praticaram a meditação. Nós vamos aprender um pouquinho, vamos tentar descobrir os segredos dessa importante e imprescindível disciplina. Nós vamos aprender a organizar o nosso mundo interior, a conectar a nossa mente com a mente de Cristo, a nos enchermos de Deus, a descansar das preocupações nos braços do Pai, a nos emaranharmos, a nos conectarmos, a termos uma rede de outras pessoas que, como você e eu, desejam descobrir os segredos e a importância da meditação cristã. De todas as disciplinas espirituais, essa talvez seja a mais prática e com a que nós temos menos contato, apesar de ser a mais prática, é a que nós temos menos contato. Sobre o tema, há uma grande desconfiança e há um quase total desconhecimento. É com as nossas mentes que nós nos conectaremos com Deus. É com as nossas mentes que a disciplina da meditação trabalha. Ela nos leva a ter um maior envolvimento com a nossa vida espiritual e uma profundidade maior com a vida espiritual. O que não é meditação? O que não é? Em primeiro lugar, meditação não é um privilégio de poucos, não é um grupo escolhido, não é um grupo especial, um grupo seleto, não é algo reservado para os iniciados, como o gnosticismo propaga nas suas doutrinas. Antes, a meditação está ao alcance de qualquer um que queira aprender a ouvir a voz do Senhor. Não são pessoas iluminadas que conseguem meditar. Antes, aquelas que desejam firmemente se submeterem à disciplina, a viverem com o Senhor e viverem para o Senhor e ouvirem a voz de Deus.
Meditação não é uma viagem extrasensorial. Não se trata de uma aventura não corpórea, de sair do corpo, de viajar, de fazer uma viagem astral, uma viagem extracorpórea. Não, não tem nada a ver com isso. É antes uma profunda introspecção para, no silêncio da alma, ouvir a Deus. É calar a sua alma, é calar a voz interior quando, pelo isolamento, pelo local que se escolhe, há um silêncio exterior, é calar a voz interior para ouvir a voz de Deus. Não é um distanciamento dos problemas seculares, não se trata de um modo de desligar uma chave e desligar-se do mundo. Antes, ao contrário, a verdadeira meditação envolve o amor a Deus num plano humano, completamente humano. Nós somos criaturas de Deus, conectadas com Deus, intimamente ligadas ao Senhor, e temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, que continuarão a existir enquanto nós meditamos e depois que terminarmos de meditar. Mas naquele momento, a nossa única, o nosso único pensamento é com Deus, é com o Senhor. Não é esvaziar a mente, é encher a mente com Deus. É encher a mente com a mente de Cristo. Isso é meditação. Não é uma manipulação psíquica. É verdade que muitos podem se valer de métodos de meditação para provocar alucinações, sugestões e até mesmo euforia e êxtase. Mas a verdadeira meditação, aquela que nós procuramos, aquela da qual estamos falando, não tem nada a ver com isso. Não é uma busca pela alienação, mas pela conscientização, pela reflexão, pela lógica espiritual e ponderada. Meditação é algo racional, não é um desligar-se do mundo e entrar numa dimensão mística, cósmica, espiritual, numa outra esfera. Não tem nada a ver com isso. Então, esqueça isso, isso não é meditação. Existem algumas formas equivocadas de se meditar. Existe a meditação budista, por exemplo. Todas as formas de meditação com base nas religiões do Extremo Oriente têm como finalidade o desligamento das aflições da existência, entrar num estágio de esvaziamento, muitas vezes chamado de nirvana, é a busca pelo não apego, pelo não sentir, mas não há um Deus ao qual nos ligamos, não há nada além do esquecimento. É você esvaziar a mente e cair num vazio, não é isso que estamos falando. O Zen budismo, a yoga, são formas popularizadas no Ocidente desta meditação. A meditação cristã não envolve fuga, nem mesmo do sofrimento ou da dor. Muitas vezes a Bíblia diz que nós temos que aprender com o sofrimento e com a dor. Então não é isso, não se trata disso. Além do mais, a separação do cristão, ela é circunstancial e apenas para encher-se de Deus. Eu me desligo um pouco das coisas daqui para me ligar, para me encher de Deus. Não é um esvaziamento, é um enchimento. A meditação budista fala de se esvaziar completamente. A meditação cristã fala de encher-se completamente de Deus. É totalmente diferente. A meditação transcendental é uma outra forma equivocada de se meditar. É uma variação ocidental dos métodos budistas, muito perigosa. Por quê? Porque ela envolve realmente a vida espiritual. Não é só o se esvaziar, é encher-se de outras coisas, de outros seres, de outras personalidades, de outras divindades, e isso se torna muito perigoso. Envolve a vida espiritual, porque pretende um aprimoramento, um aperfeiçoamento, uma evolução da alma. Então, tem que se tomar cuidado. A meditação transcendental não tem o mesmo rigor, a mesma disciplina das técnicas orientais.
O ocidental, o homem ocidental não tem esse rigor, essa disciplina, e a meditação transcendental acompanha um pouquinho. Uma pessoa que se esvazia do que é mal e não se enche do que é bom, ela corre um risco, é o que Jesus diz no Evangelho de Lucas 11, 24 a 26. O espírito maligno saindo, vaga por lugares desertos, e aí ele diz, não achando em quem entrar, aonde habitar, eles voltarei para minha antiga morada. E aí chega lá, está tudo vazio, ele volta e leva outros 7 piores do que ele. Então, não estamos falando disso. Estamos falando de nos encher de Deus. Não é de outro ser, de outra entidade, é de Deus, da pessoa de Deus. Tem a meditação, que é aquele programa vespertino semanal. Hoje ele não está tanto em voga, não faz tanto sucesso, mas anos 80, 90, os programas de televisão, principalmente, ensinavam as pessoas a fazer tudo de forma indolor e rápida, inclusive de meditar. Aquela cultura materialista, imediatista, que sente falta de uma vida espiritual profunda, mas que quer alguma coisa rápida e prática. Então, tinha alguns programas de televisão que ensinavam você a meditar. Então, aquela meditação do final de tarde, onde você se desliga, mas aquela meditação de 3 minutos, de 5 minutos no máximo, e que iam resolver os seus problemas, esvaziar sua mente, aliviar o estresse, o cansaço, as preocupações, a ansiedade. Não estamos falando disso. Não é um programa vespertino semanal, não é algo que você faz meramente por um ritual no final do dia. Esqueça isso, não tem nada a ver. A vida espiritual profunda, ela requer dedicação e prioridade. Nós não teremos a profundidade em nossa meditação, senão pela perseverança e pelo esforço contínuos. Meditação não é uma leitura bíblica rápida e uma oração rápida. A leitura da palavra é imprescindível para uma vida espiritual sadia, e a oração é fundamental. Tanto que ambas são outras disciplinas, da leitura, da oração, mas nenhuma nem outra são meditação da qual falamos. Aqueles roteiros que você tem, tipo como ler a Bíblia em um ano, eles são extremamente válidos, são interessantes, importantes, mas de forma alguma eles substituem a meditação. A oração do tipo antes da refeição, antes de dormir, antes de começar o dia, a oração do antes também não funciona. Também não ou melhor, não vou dizer que não funciona, não é o ideal. Não é o ideal. O cristão tem que ter um tempo de oração, o cristão tem que ter uma vida consistente de oração. É melhor a oração do antes do que nenhuma oração. Mas, na verdade, isso não é oração. Não se trata disso. Isso também não é meditação. Tá? Na maioria das vezes, essa oração do antes, ela serve apenas para aliviar a nossa consciência, e ela gera uma religiosidade inócua, infrutífera, superficial, rasa, vazia. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor, mas oração não é meditação. Meditação é outra coisa. A base bíblica para a meditação, nós poderíamos passar um longo tempo falando de meditação. À luz da palavra, pensando na palavra, nós poderíamos passar um longo tempo falando em oração. Vamos dar alguns exemplos apenas para fundamentar a nossa tese, para embasar aquilo que nós estamos falando. No Antigo Testamento, nós já citamos, vou citar de novo, Gênesis 24, 63, sair Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Parece-nos que era uma prática de Isaque, no final da tarde, meditar, conectar-se com o Senhor, buscar ao Senhor, meditar na palavra, nos princípios, no agir de Deus, naquilo que Deus tinha
feito, estava fazendo e naquilo que ele esperava da sua relação com Deus. Davi, vários salmos de Davi nos falam sobre isso, especialmente o Salmo 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Os salmistas, eles tinham o hábito de meditar, e o povo de Israel, no saltério, nos salmos, cantava muito sobre a meditação. E é interessante que em alguns salmos, você lê lá na Bíblia em português uma palavrinha entre um versículo e outro, selá. O que é esse selá? Era uma pausa para meditação enquanto cantavam, enquanto adoravam, enquanto exaltavam ao Senhor. Daniel 9:2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele estava meditando, ele estudou e meditou e pensou e buscou ao Senhor. Então ele chega às revelações que estão no seu livro, no livro do profeta Daniel, baseado na meditação. Estuda e medita, lê e medita. Uma meditação sem estudo, sem leitura bíblica, não é uma meditação. Você medita na palavra, você medita no Senhor da palavra. No Novo Testamento, Maria, a mãe do Senhor Jesus, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Lucas 2:19. João, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Apocalipse 1:10, estava meditando, estava pensando em Deus. Paulo nos orienta a meditar no que é do alto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Jesus nos conduz a meditar. Mateus 6:26-33 fala sobre isso. Os sábios do passado meditavam. Já não é mais Bíblia, mas eles tinham a sua base bíblica. São Francisco de Assis, Agostinho, São João da Cruz, que são personalidades cristãs não católicas, que a Igreja Católica canonizou, adonou-se, apossou-se deles, mas eles não eram católicos, assim como o Patrício da Irlanda não era católico também. As igrejas que Patrício fundou na Irlanda não tinham nada com a Igreja Católica, não tinham nada com Roma, mas esses homens, Francisco de Assis, Agostinho, São João da Cruz, eles escreveram tratados sobre a meditação com base bíblica, com referência, com sustentação bíblica. Lutero considerava a meditação a respiração da alma. João Calvino acreditava que a meditação o aproximava de Deus como se ele se tornasse uma ave. John Wesley disse que toda oração que fazia estava permeada com horas de meditação. Bernardo de Claraval, A.W. Tozer e várias outras personalidades que praticaram e escreveram sobre a meditação. Então, a meditação é importante, a meditação tem base bíblica, a meditação precisa ser praticada pelo cristianismo contemporâneo. Não esqueça isso. Iniciando a meditação, nós temos algumas orientações bem práticas. Começo dizendo que não existe regras formatadas, quadradas, rígidas, fixas para meditar. Só se aprende a meditar meditando. Só se aprende a meditar meditando. É um processo, é um aprendizado. Há, contudo, algumas sugestões que podem nos ajudar
a dar início a uma vida de meditação. Cada pessoa, com o passar do tempo, irá desenvolver as suas próprias técnicas e vai meditar. Seu próprio jeito, tem a ver com a personalidade, tem a ver com o lugar, com a ocupação. Mas o importante é meditar. Então, antes de meditar, pense no seguinte, no momento. Escolha um momento no qual possa ficar, a princípio, pelo menos 20 minutos. Meia hora, 1 hora, 2 horas, vai depender da sua disponibilidade de tempo. Mas vamos começar pensando em 20 minutos. Escolha um momento no qual você pode ficar ao menos 20 minutos sem ser interrompido. Desligue o celular, informe as pessoas que não vai receber ninguém, que não vai conversar com ninguém, que não quer ser interrompido, que vai ficar em silêncio, que os barulhos, na medida do possível, os barulhos internos externos cessem, para que a pessoa tenha esse momento. Normalmente será no início do dia, às vezes poderá ser no final do dia, de repente ficar no escritório da empresa ao meio-dia, quando todo mundo saiu para almoçar, ficar na fábrica quando todo mundo está almoçando, depende muito da situação, mas tem um momento no qual você não será interrompido. Segundo lugar, exatamente, desculpe o trocadilho, a repetição das palavras, é o lugar. Segundo ponto aqui é o lugar. Escolha um lugar reservado no qual você possa ficar só. Nós vamos voltar a falar sobre isso na disciplina da solitude, mas procure um lugar onde você possa ficar só. E procure meditar sempre no mesmo lugar. Pode ser um cômodo da casa, pode ser o templo, pode ser um lugar ao ar livre, entre as árvores, longe do barulho, mas quando você tem um mesmo lugar, você evita muito distrações. Se você muda de lugar constantemente, o próprio ambiente vai lhe distrair. São coisas que você ainda não viu e que os seus olhos irão procurar e poderão atrapalhar. Então, se você tem um único lugar, o mesmo lugar, evita a distração. E, de preferência, que seja um lugar que não tenha muita coisa, um cômodo vazio, quase vazio, para não lhe distrair, para não lhe chamar a atenção. A terceira coisa é a posição, a postura. Não há uma postura certa, mas pode haver posturas erradas. Você não vai ficar com as pernas cruzadas, posição de lótus, com os dedos nessa posição, como fazem na meditação transcendental, as pernas cruzadas, como eu disse, posição de lótus, não. Não existe isso. Uma postura, entretanto, de desleixo, de reverência, podem não ser as mais indicadas. Você não vai meditar deitado. Você não vai meditar jogado para trás na cadeira, numa posição de desleixo, de preguiça. Não é adequada, não é uma boa posição, não é uma posição correta. Procure uma postura que lhe possibilite ficar confortável e permanecer assim por um longo tempo. Por mais tempo. Você não vai ficar se mexendo toda hora. Uma posição desconfortável, você vai ter que mudar de posição e cada vez que o seu corpo reclama, que ele dói, que ele reage ao desconforto, você terá a sua meditação interrompida pelo desconforto da posição. Olhos fechados ajudam na concentração. Olhos abertos ajudam na inspiração, olhar para o céu, se você estiver ao ar livre, olhar para um quadro
de uma paisagem, se você estiver num lugar fechado, pode ajudar na inspiração, o céu, uma visão ideal, mas não venha com imagens móveis, não venha com computador, não venha com tecnologia, que aí você vai se distrair, você vai pensar nas imagens e não vai pensar em Deus, não vai pensar na palavra de Deus. Então, cuidado com isso. Ainda somos inexperientes em meditar, mas podemos começar a nossa caminhada usando o poder da imaginação, da criatividade. Nós podemos orar e permitir que a nossa imaginação seja levada pelo Senhor aonde lhe aprouver, a coisas, a assuntos, a circunstâncias nas quais iremos meditar, que aprovem ao Senhor, que sejam de acordo com a sua vontade. Pensar, imaginar o céu, imaginar Jesus, imaginar o trono de Deus, são algumas coisas que nós podemos fazer. Nós precisamos buscar ao Senhor, meditar profundamente. O tempo da meditação. Nós podemos iniciar, eu falei com 20 minutos, eu acho que é um bom tempo, mas para aqueles que nunca meditaram, talvez 10 minutos seja o suficiente. Para os que são mais experientes, o tempo maior. Esse é o tempo que podemos nos desligar da correria, da pressa, da agitação, do imediatismo. Sentados, escolhemos a posição e aí nós vamos respirar tranquilamente, aquela inspiração profunda, diafragmática, expirar do modo calmo, tranquilo, e começar a orar, a conversar com a mente, não com palavras, começar com a mente com Deus. Não peça nada, apenas se entregue a Ele. Continue respirando, enchendo os pulmões, expandindo o diafragma e pensando em Deus e conversando mentalmente com Deus. As palmas das mãos para cima, para baixo, não importa. As mãos podem estar descansadas numa mesa, nos braços da poltrona, no colo, não importa isso não vai mudar. A palma da mão para cima, a palma da mão para baixo, não vai mudar nada. Você pode meditar na natureza, na beleza das coisas criadas, a criação fala muito sobre Deus, louve a Deus mentalmente pelos seus feitos, deixe que a beleza da natureza permeie a sua alma. Você pode meditar nas Escrituras, em uma passagem específica que lhe fala ao coração, estudar as Escrituras antes para pensar depois, meditar nas Escrituras, torna a Escritura viva, interioriza, internaliza a Bíblia na sua alma, na sua vida. Você pode usar uma canção que toque o coração, que faça você vibrar, especialmente uma canção de adoração, aquela canção mais suave, mas eu não digo que você deve cantá-la na sua mente e viajar ao encontro do Senhor na letra daquela canção na qual você está meditando. A disciplina da meditação pode não ser tão fácil como pensávamos, mas também não é tão difícil como imaginamos. Você pode deve começar a meditar, valorize a meditação, busque ao Senhor através da meditação, conecte-se com Deus através da meditação, viva uma vida na presença de Deus através da meditação. Meditar é preciso. Eu vou finalizar essa aula dizendo que a Bíblia está repleta, repetindo o que eu já disse, de recomendação, podemos assim dizer,
de textos que falam sobre a meditação. Mas o cristão moderno não medita, não sabe meditar, não valoriza e entende muito mal. Vamos começar a meditar? Vamos resgatar essa disciplina em nós, para, através de nós, resgatá-la na igreja. Sem misticismo, sem esoterismo, sem transcendentalismo. Apenas nós e Deus, nós e a palavra de Deus. Sem mente vazia, mas com a alma cheia de Deus. Vamos meditar? Resgate isso na sua vida, na sua prática devocional, na sua relação com Deus. Refaça, resgate isso na igreja na qual você congrega. Convide pessoas para meditarem. Meditação coletiva é possível, é possível. Exige um pouco mais do que a meditação individual. Primeiro você aprende a meditar individualmente, depois você pode meditar em grupo. Sem conversa, sem bate-papo, sem troca de experiências, isso pode acontecer depois. Mas, por exemplo, num templo, é muito bom numa vigília ter aquele momento de meditação silenciosa na presença de Deus. Aliás, as igrejas, na sua maioria, perderam uma prática que no meu tempo de menino era muito comum. No dia da celebração da ceia do Senhor, antes de participarmos da ceia, o pastor, o ministro, ele pedia que houvesse um momento de introspecção, de análise pessoal, no qual os nossos pecados seriam reconhecidos, confessados e perdoados, para depois desse momento de silêncio, que era muito rápido, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, afinal de contas, ninguém tem tanto pecado assim, sei não, mas algum tempo muito pequeno, de repente termos um culto no qual nós paremos toda agitação, toda ministração, toda palavra, todo cântico, paremos tudo no meio do culto para meditar no Senhor, para irmos ao encontro de Deus com as nossas mentes em silêncio. É possível. Está aí um desafio para você, pastor, que está assistindo essa aula. Resgate isso na ceia do Senhor. Resgate isso no momento de culto. Inclua a meditação. Tem igrejas, aquelas mais tradicionais, que tem o prelúdio musical, tem o interlúdio, tem o pós-lúdio, tem a recitação do credo, termina o culto com o triplo amém e etc. Tanta coisa. Por que não resgatar o momento da meditação? Por que não incentivar o momento em que a igreja silencia para meditar? Mas, deixando essa divagação para lá, não é loucura, é uma provocação. Aprendamos a meditar. Resgatemos na nossa prática devocional a disciplina da meditação. Na sua lei, medita de dia e de noite. Vamos meditar.